Então é isso, pessoal. Agora tem um holofote na minha cara. Podem ver todas as minhas imperfeições. Tudo certo. Primeiramente, eu já queria deixar registrado aqui, de pronto, que eu passei vergonha assistindo essa temporada nova. Porque eu assisti o primeiro episódio no ônibus, o segundo episódio no escritório e o terceiro episódio no metrô. Então, pra quem já assistiu a série, já sabe, né? Eu imagino o que o pessoal que tava sentado do meu lado assistiu comigo. Porque a Lady Murphy, gente, 100% de certeza que quando a pessoa olhou pro que eu tava assistindo, ela viu uma cena de sexo. Certeza absoluta. Mas o fato é o seguinte, eu tava tentando pensar num vídeo que não fosse tão óbvio e que eu pudesse analisar um grupo de pessoas, não um de cada vez. Aí eu pensei que seria interessante analisar pelo viés de casais, que vocês adoram quando eu trago aqui. Então vem comigo que hoje a gente vai analisar o núcleo romântico do Otis e do Eric. De paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. Eu amo quando eu consigo trazer conteúdos diferentões pra séries que eu gosto, muito mais do que simplesmente analisar ela pra ver se ela continua boa ou não. Então eu resolvi analisar essa vida romântica dos dois, do Otis e do Eric, porque eu acho dois núcleos muito ricos. A começar pelo Eric. Desde a primeira temporada ele tá ali pra ser o amigo gay do protagonista hétero, o que por si só já é diferente, e é um tempero a mais pra série funcionar melhor. Ao mesmo tempo que o Asa Butterfield consegue transmitir muito através do olhar, ele tem um complemento ótimo por parte do Niguchi Gatwa. Que nomezinho difícil, hein, meu querido? Mas que vale lembrar que ele não tinha nem onde morar antes de começar a série. Ele é o carisma ambulante e dono da melhor risada que tem. Mas tá, como melhores amigos, eles também têm os rolês deles, né? Tem as atrações, os namoros durante a série, contam o que tá rolando um pro outro, dão conselhos um pro outro. Amizade padrão. Na parte do Otis, fica claro desde a primeira temporada, é nítido pra qualquer um ver que ele gosta da Maeve. E ela gosta dele, mas não admite no primeiro momento. Ela tem todo aquele rolê com o Jackson na primeira temporada, ele é super fofo com ela. Tem toda aquela treta com o irmão dela também na primeira temporada. E finalmente eles terminam. E é claro, pra uma série adolescente funcionar, ela tem que ter conflito. Tem que ter desencontro, tem que ter dificuldade, entendeu? E nada melhor do que a Ola pra aparecer na vida do Otis e causar esse conflito. Porque é na primeira temporada, logo no finalzinho, que eles começam a namorar. A Ola é uma menina super meiga, tem um sorriso lindo e é totalmente fora dos padrões que a gente vê por aí. Ela também é inexperiente no sexo, ela entende super o Otis com os problemas que ele tem, mas, ainda assim, ela já tá pronta pra transar. E o nosso protagonista ainda tem essa certa dificuldade dele que ele tinha lá na primeira temporada também, que é aquele bloqueio mental absurdo que ele não consegue fazer nada. Nessa temporada, depois que ele e a Ola começam a se relacionar, ele começa, pelo menos, a brincar de 5 a 1, tá entendendo? Só que ele não consegue controlar muito bem ali, faz meio que em todo lugar, talvez, meio exageradamente. E na hora H, quando ele precisa que o capitão se oriente ali, o capitão não se mexe, né? E eu vou ser sincera, eles como casal não tinham química nenhuma, e ainda tinha essa rivalidade chata entre ela e a Maeve, que vai ser resolvida entre elas mais lá pra frente, depois que ela resolve finalmente terminar com ele. Até chegar nesse ponto, ela tava super insegura, encarava a Maeve o tempo todo e chegou a falar com todas as letras pra ele que se ele não parasse de ser amigo da Maeve, ele não poderia namorar com ela. E ali eu achei que ela foi meio babaca. Mas a Maeve não tinha superado ele ainda e tava meio que tentando roubar ele pra ela. Ela tentou por um tempo se enganar ali, dizendo que não sentia mais nada por ele, mas era mentira. E nisso ela ficava se martirizando por não dizer o que ela sentia de fato. E nisso a Amy tava dando conselhos pra ela, porque ela pode não entender de muitas coisas, mas ela entende de relacionamentos. E ela tava falando que ela tava sendo muito injusta com ela mesma, que ela não tinha nada a perder. E aí dá esse desencontro, porque quando o Otis resolve acatar o que a Ola pediu, ela terminou com ele. É ela que não quer mais, é ela que dá um pé na bunda dele. E não é porque ela não gostava dele ou porque eles estavam brigando o tempo todo. É porque ela própria tava em dúvida em relação ao que ela sentia por ele e em relação também ao que ela sentia no geral, com relação à sexualidade dela. Porque no meio desse rolo todo, ela tava se sentindo sexualmente atraída pela Lily, a esquisitinha da primeira temporada, que nessa temporada aqui vira amiga da Ola porque ela vira guia dela na escola nova. Lembrando, logicamente, que a Ola não estudava ali antes. As duas vão se descobrindo ali, vão tentando decifrar o que uma sente pela outra, enquanto o Otis está machucado não só com a Ola, mas com a Maeve também, porque a Maeve disse que gostava dele e ele não respondeu por causa da Ola. Quando a Ola deu um pé na bunda dele, ele demorou um tempo ainda pra responder, que o menino é lerdo, e ele ainda fala merda pras duas na festa, totalmente bêbado. Até aquele momento ele não tinha amadurecido ainda e tava só tentando não ser um cuzão completo como o pai dele era. E depois de muitas conversas com o pai, a mãe dele, outras pessoas que ele foi conversando, depois de muita merda, de muita coisa que tava acontecendo, porque a mãe também descobriu a clínica clandestina dele, que ele tinha na escola, só depois de tudo isso é que ele conseguiu se declarar pra Maeve. Só que adivinha? Por mensagem de voz. I wanted you to know how proud of you I am. And how unbelievably stupid I've been.
A intenção foi boa e teria dado certo se ele não tivesse confiado no Isaac, o personagem novo dessa segunda temporada, que é cadeirante e vizinho da Maeve. Esse cara foi mais rápido e fez as vezes da bitch da série, né? Aquela que é apaixonada pelo principal e vai fazer de tudo pra outro não ficar com ele. Nesse caso aqui inverte, né? E o Isaac deletou a mensagem. E a Maeve não fica sabendo daí que o Otis se declarou pra ela. E talvez só vá saber na terceira temporada. Sendo muito otimista ainda, porque a série tá sendo um verdadeiro sucesso. Então, do lado do Otis, temos ele, que amadureceu pra caramba nessa temporada. A Maeve, que também amadureceu, tirou a irmãzinha das mãos da mãe viciada e voltou a estudar, já que ela tinha largado a escola pra ir vender pretzels numa vendinha aleatória. E temos também ali do ladinho o Isaac, um cara amargurado, mas que viu na Maeve uma pessoa que ele poderia conversar. E viu no Otis uma ameaça de tirar isso dele. E é claro, ele tava começando a se apaixonar pela Maeve também. E do lado do Eric, vocês me perguntam. E olha, apesar da gente achar que ele tinha se dado bem no início da temporada, foi bem no fim que ele percebeu que aquele cenário todo que ele se encontrava tava errado. Mas a gente já chega lá. O Rahim. É Rahim? O Rahim. O Rahim é um dos novos personagens da série. E é um francês que se mudou recentemente pra cidadezinha deles ali pra recomeçar com a família. Ele no início era uma figura mega misteriosa, assim, todo charmosão, e ficava encarando o tempo todo o Eric. E o Eric, sempre que tava perto dele, não conseguia ser ele mesmo. Eles acabam namorando, se dão bem um com o outro, mas eles são muito diferentes. E existe o plus que a mãe do Eric não vai com a cara do Rahim. Exatamente porque ela não vê o filho dela brilhar quando tá do lado dele. It doesn't make you sparkle. O Eric vira uma pessoa totalmente diferente e o Rahim é mega sincerão. Só que ele é um sincero demais. Ele não tem filtro quando ele tá falando com as pessoas. Jesus is with you. Oh, sorry, I don't believe in Jesus. Eles não riem das mesmas coisas, o Rahim não gosta de musicais, o Eric ama. E eles não fecham quase em nada no relacionamento. E com o Adam é o oposto. Só que o problema do Adam é que ele é muito fechado. Isso e o fato de ter praticado bullying durante anos com o Eric. Mas ele tá passando por maus bocados também. Acata tudo o que mandam ele fazer, ou o que acontece com ele. Tipo, ele ser expulso do quartel sem ter falado nada até ser tarde demais. Quando ele conversa a primeira vez com a Ola também, ele é mega fechado. Mas aos poucos ele vai se abrindo, vai se descobrindo em paralelo com a mãe dele. A mãe quer se sentir amada e desejada e quer ser livre. E ele quer descobrir o que gosta, quer estar com quem gosta, mas tem medo da reação dos outros ou do que os outros vão achar dele. E ele próprio estava em dúvida se era bi ou se era gay. Mas com certeza absoluta, independente da orientação sexual dele, ele gosta do Eric. Nessas idas e vindas dele, ia adestrando a cachorrinha da loja aos poucos, dele gostar de fazer isso, dele sair às escondidas de madrugada com o Eric, conversando com a Ola ali na loja até eles formarem um laço de amizade, e finalmente conversando com a mãe, ela dizendo que as pessoas precisam ser vulneráveis mesmo, e precisam mostrar umas às outras como elas se sentem. Isso precisava ser comunicado. E aí ele tem esse estalo. Ele vai correndo até a escola lá, Forrest Gump, entra no teatro como se estivessem pedindo um casamento, tipo, para, pelo amor de Deus! E interrompe a peça pra falar com o Eric. Pelo menos em parte ali, como ele tava se sentindo. Tipo, posso segurar tua mão? Isso pra ele é um grande passo, porque tava na frente de todo mundo, toda a escola ali, inclusive do pai. Essa cena foi o ápice do final da temporada e eu amei que eles fizeram isso, porque focou num arco que a gente queria um desfecho também, mas não necessariamente no arco principal do Otis e da Maeve, deixando esse cliffhanger, esse gancho pra terceira temporada. Depois de todos esses acontecimentos e do Eric ter quebrado o coração do Rahim, desculpa, eu não vou acertar esse nome, foi mal. Na terceira temporada a gente vai ter muita coisa pra ver. A Maeve com o Isaac e o Otis, o Eric se relacionando de fato com o Adam, o relacionamento da Ola com a Lily e o principal, como o Otis vai reagir com a notícia de que a mãe dele está grávida de mais uma criança e como isso vai unir a família deles, porque aí ele e a Ola se tornam meio irmãos? Acho que sim, né? Já era meio esquisito com eles namorando, mas agora fica de boa. Eu tô super ansiosa pra essa terceira temporada, mas fora o Otis com a Maeve, que ali eles não conseguiram se encontrar no final, eu acho que o Eric fez uma boa escolha sim, com o Adam mais maduro. Ele ainda tem bastante coisa pra resolver internamente, mas até a família do Eric aceitou o Adam melhor, porque viram a diferença de comportamento do Eric quando ele tava com um e com o outro. E vocês, o que acharam dos casais dessa segunda temporada? Acham que a série tá boa, deu uma degringolada, não gostaram muito? Gostaram dos novos arranjos ali de uma pessoa com outra? Comenta tudo aí nos comentários pra gente debater sobre a série. E se gostar, não esquece de dar aquele like pra dar aquela ajudinha no canal a crescer, tá bom? Até a próxima e tchau!